Eu vou falar sobre a pressão arterial e, primeiramente, como é que acontece. O coração bombeia o sangue para as artérias, alternando entre contração e relaxamento. E aí, como resultado, a pressão surge no interior das artérias. As artérias, para quem não sabe, são os vasos sanguíneos que transportam o sangue oxigenado do coração para o resto do corpo. E aí a pressão arterial ela é aferida com vou falar devagar porque pode ser complicado, esfigmomanômetro, e é agravada como sistólica e diastólica. Então, ela é medida com esse aparelho, só que esse termo, medir pressão, não é o termo correto. O termo correto seria aferir a pressão. E aí tem a sistólica e a diastólica. A sistólica é a pressão que ocorre quando o coração se contrai, e a diastólica é quando ocorre o relaxamento do coração. A pressão sistólica normal é 120 e a diastólica normal é 80. Ela é considerada alta quando a sistólica for maior que 140 e a diastólica maior que 90. A pressão arterial ela não é constante e varia frequentemente, de acordo com a sua postura, suas atividades e o estresse. E aí, como se faz para não ter essa pressão elevada? Primeiramente, parando de fumar, não beber mais de 2 copos de bebida alcoólica por dia, ter uma dieta balanceada, sem excesso de sal e gordura, e praticar exercícios físicos que vão contribuir de forma positiva, vão afetar de forma positiva na sua pressão arterial. Bom, para início, para eu ambientar vocês ao termo pressão atmosférica, eu vou explicar o que é pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma força exercida por metro quadrado. É como se os gases da atmosfera, o gás da atmosfera, se pressionasse contra a superfície terrestre. Primeiro eu vou falar sobre a pressão atmosférica e a altitude. O que elas têm a ver? Bom, a pressão atmosférica varia dependente da altitude. Como podemos em jogo de futebol até como podemos quando alguém vai jogar na Bolívia, quando algum time brasileiro vai jogar na Bolívia, acaba se cansando mais, acaba tendo a menor pressão, pois é um país com altitude muito elevada, acima do nível do mar. Enquanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. E quanto menor é a pressão atmosférica, menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. Isso varia dependendo da linha do mar, ou seja, isso é medido através da linha do mar. E agora também vou falar sobre a temperatura. O que a pressão atmosférica e a temperatura têm a ver? Bom, a pressão atmosférica e a temperatura, segundo as leis de Guy-Lussard, estão semelhantes, elas estão conectadas, como se houvesse o aumento da pressão atmosférica, aumentaria o calor, ou seja, quanto fosse menor a altitude, aumentaria o calor, e quanto fosse maior, o calor se diminuiria. Como exemplo, no Monte Everest, esses locais que são muito frio. Como eu acabei de citar a parte do Alasca, a parte do Monte Everest também, existe uma coisa muito interessante, é que quanto mais alto também o ar vai ficando rarefeito. Ou seja, quanto menor a pressão, desculpa, o ar vai ficando mais rarefeito. Ou seja, quando chega mais lá no topo, mais no lugar mais alto, o seu ar vai acabando. Por isso que às vezes times brasileiros têm muita dificuldade de jogar em locais com altitude elevada, como a Bolívia que eu citei antes. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a pressão endostática? Bem, para começar, a pressão endostática ela é encontrada em líquidos. Ela é uma pressão que provavelmente você já deve ter visto ou ouvido em algum lugar, mas provavelmente não vai saber o que é logo de cara. A pressão endostática é praticamente o que nos impossibilita de alcançarmos o fundo do oceano, porque tudo que nós já tentamos até agora está sendo esmagado por essa mesma pressão. Pra vocês não acharem que eu tô ficando maluco, que essa pressão é forte mesmo, sabe, todo mundo aqui já sabe que existe aquelas barreiras chamadas represas para dividir certos locais de um lago, um rio, alguma coisa assim.
E se vocês analisarem, na parte inferior ela é um pouco mais reforçada. Então isso é para que aquelas grandes pressões não forcem assim, levando ela a se quebrar. A grande variável nessa operação seria a profundidade, por causa que o que nós usamos nela? A gente usa a gravidade, que por suposto que sempre vai ser 9,8 ou 10, se a gente estiver falando da Terra, né? E a gente usa também a densidade nessa fórmula. Só que como a gente usa mais essas operações para falar sobre a água, que é o H2O, então a densidade dela quase sempre é a mesma. Então o que vai variar mesmo seria a profundidade que você está. Quando nós pesquisamos no Google, provavelmente a gente vai achar isso aqui. Que para calcular, nós vamos precisar da densidade do líquido, no valor de aceleração da gravidade local e a altura do líquido acima do ponto considerado. E você diz, caralho, que palavras difíceis são essas, não é mesmo? Mas vamos explicando. Primeiro eu tenho a densidade do líquido. Que, se você vai analisar a água, vai ser a densidade da água, que ela tem a sua densidade certinha. Daí tem muitos outros líquidos aí que eu não vou entrar em detalhes, que todo mundo sabe que há vários líquidos presentes aí. Daí também tem valor de aceleração da gravidade, que seria o valor da gravidade, que várias operações já vai dar para você esse valor. Ou você vai ter que descobrir isso aqui, mesmo assim, é uma equação bem prática. E também a altura do líquido acima do ponto considerado. Isso seria a profundidade que se encontra. Para a gente entender bem, vamos entender que existe uma margem, que é onde a água está, que é o ponto zero, e você desceu até aqui, mais ou menos onde está meu nariz. Daqui até aqui, esse aqui que é a altura. Esse tanto de água aqui que vai estar na altura desse ponto aqui. Se é que vocês me entendem. Mas a gente pode simplificar isso aqui falando que é a profundidade. Muito bem. Vamos para a fórmula. A fórmula seria pH, que significa pressão hidrostática, que provavelmente vai ser derivado em inglês, porque provavelmente não foi tirado de nós brasileiros. Densidade vezes gravidade vezes a altura. A pressão hidrostática é sempre dada em Newton por metro quadrado. A densidade nós sempre vamos retirar ela de quilograma por metro cúbico. A aceleração da gravidade, né, sempre vamos tirar metro por segundo ao quadrado. E a altura nós 10 metros mesmo, seria a altura, profundidade, altura. E é isso.